1815, erupções no Monte Tambora mergulhou partes do mundo em escuridão e marcou um período sombrio que veio a ser conhecido como o Ano Sem Verão. Então, quando Mary e Percy Shelley chegaram à casa de Lord Byron no Lago Genebra, passaram a maior parte de suas férias dentro de casa. Por diversão, Byron propôs um desafio aos seus companheiros literários. Quem poderia escrever a história de terror mais arrepiante? Isso despertou uma ideia em Mary. Então, com 18 anos, nos próximos meses, ela construiu a história de Frankenstein. Representações populares talvez evoquem uma figura verde e gemente, mas esse não é o monstro de Mary Shelley. De fato, no livro, Frankenstein se refere ao nome do criador do monstro sem nome, Dr. Victor Frankenstein. A luta entre o criador e a criatura é tão tensa que nós fundimos os dois na nossa imaginação coletiva. Antes que você leia ou releia o texto original, existem outras coisas que são úteis saber sobre Frankenstein e como ele veio a assumir os seus significados múltiplos. O livro traça a busca fútil de Frankenstein em transmitir e sustentar a vida. Ele constrói seu monstro parte por parte, a partir de matéria morta, e o eletrifica em ser consciente. Contudo, ao completar o experimento, ele se horroriza com o resultado e foge. Mas tempo e espaço não são suficientes para banir o monstro abandonado, e a trama vira uma perseguição arrepiante. Shelley deu um subtítulo à sua história de fantasma, O Prometeu Moderno, uma referência ao mito grego do titã Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e o deu à humanidade. Isso deu à humanidade conhecimento e poder, mas, por interferir com o status quo, Prometeu foi acorrentado a uma pedra e comido por abutres pela eternidade. Prometeu ressurgiu na literatura no período romântico, durante o século XVIII. Mary era uma proeminente romântica e partilhava da apreciação do movimento pela natureza, emoção e pureza da arte. 2 anos depois que Mary lançou Frankenstein, Percy reimaginou a situação de Prometeu no seu drama lírico Prometeu Desacorrentado. Os românticos usavam essas referências míticas para sinalizar a pureza do mundo antigo em contraste com a modernidade. Eles normalmente olhavam a ciência com suspeita, e Frankenstein é um dos primeiros contos que adverte sobre a inteligência artificial. Para Shelley, o terror não era sobrenatural, mas sim criado em um laboratório. Além disso, dispositivos góticos infundem o texto. O gênero gótico é caracterizado por mal-estar, cenários estranhos, o grotesco e o medo do esquecimento. Todos os elementos que podem ser vistos no Frankenstein. Mas esse horror teve raízes também em trauma pessoal. O texto é recheado com referências às circunstâncias pessoais de Shelley. Nascida em 1797, Mary era filha de William Godwin e Mary Wollstonecraft. Ambos eram figuras intelectuais radicais, e o livro de sua mãe, Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, é um texto feminista-chave. Tragicamente, ela morreu em consequência de complicações no parto de Mary. Mary era assombrada pela morte de sua mãe, e depois experienciou seus próprios problemas com um parto. Ela engravidou aos 16 anos, logo depois de sua fuga com Percy, mas o bebê morreu logo após o parto. De 4 outras gestações, somente um dos seus filhos sobreviveu. Alguns críticos ligaram essa tragédia ao tema explorado em Frankenstein. Shelley retrata o nascimento tanto criativo quanto destrutivo, e o monstro se torna um espelho desfigurado do ciclo natural da vida. O monstro, então, encarna a corrupção da natureza do Dr. Frankenstein na procura por glória. Isso constitui a sua falha fatal ou armatia. O seu complexo de Deus é mais claro na sentença. A vida e a morte me parecem limites ideais que eu deveria primeiro romper e despejar uma torrente de luz em nosso mundo escuro. Apesar de ele alcançar algo inspirador, ele brincou com fogo ao seu próprio custo ético. E essa decisão ecoa ao longo do romance, que é cheio de referências ao fogo e imagens que contrastam luz e escuridão. Esses momentos sugerem não somente a faísca do fogo de Prometeu, mas também o poder das ideias radicais de expor áreas escuras da vida. As histórias que transmitimos nos ajudam a entender melhor o passado e, às vezes, até o presente. Inscreva-se neste canal e nunca perca um mito!